Vou passar agora para o caso da Etiópia. O caso da Etiópia é outro caso emblemático e que também vai envolver uma desmoralização enorme da Liga das Nações, talvez até em proporções superiores ao caso manchuriano. Primeiro elemento importante sobre a Etiópia, vocês sabem que o caso da Etiópia envolve uma guerra que a Itália declara a Etiópia em outubro de 1935 e em menos de um ano, maio de 1936, a Itália já havia conquistado o Estado etíope. O Estado etíope ele era um Estado plenamente soberano, independente e membro da Liga das Nações. E, na verdade, que tinha uma história de resistência contra o imperialismo europeu, contra a dominação europeia muito bem sucedida. A Etiópia, inclusive, no final do século XIX, conseguiu vencer os próprios italianos e impedir com que os italianos os imperializassem. Mas isso não vai se repetir nos anos 30. Bom, o fato é, como que a Itália justifica esse processo, essa guerra imperialista, essa guerra colonial que Roma vai fazer contra a Etiópia em 1935 e que vai causar impactos para o sistema de segurança coletivo? Há um incidente fronteiriço entre a Etiópia e a Somália italiana, Na verdade, não posso entrar muito aqui em méritos, mas a Itália e a Etiópia tinham acertado uma divisão de fronteiras em 1928 e a Itália vai construir uma fortificação para além dessas fronteiras. E aí um regimento etíope vem acabar com essa fortificação no final de 1934. Isso gera um pequeno conflito e algumas dezenas de mortos para ambos os lados, tanto para somalianos e italianos, para somalis que lutavam em nome da Itália, quanto para alguns etíopes. Esse incidente fronteiriço, que claramente decorreu de um desrespeito italiano a um acordo de fronteira entre os dois países, no caso, entre Somália italiana e Etiópia, esse incidente fronteiriço vai ser a justificativa que o Mussolini vai utilizar para iniciar a guerra contra os etíopes. Por quê? Logo depois do incidente, o Mussolini demanda desculpas oficiais do imperador etíope. A Etiópia é uma monarquia, E além de desculpas oficiais, o pagamento de uma indenização pelos danos, não só danos materiais, mas danos humanos, perdas humanas que o Império Italiano acabou incorrendo. A Etiópia nega-se tanto a dar desculpas oficiais como a pagar a indenização e clama por uma comissão de arbitramento para decidir qual lado está certo, qual lado está errado e o que deveria pagar o quê e em quais condições. A partir desse contexto em que a Etiópia ela nega não só as desculpas formais como o pagamento de indenização, a Itália começa a enviar soldados da Península Itálica para a Somália italiana. Meses e mais meses, soldados e mais soldados começam a chegar na Somália italiana, equipamentos militares super pesados, a marinha italiana também começa a reforçar todo o aparato militar em torno da região e, evidentemente, a solução aparece ser uma solução óbvia. A Itália está fazendo isso por quê? Vai esperar. Isso é uma coisa que diplomatas ingleses em Addis Abeba, na capital da Etiópia, dizem claramente para Londres. A Itália está esperando apenas a estação das chuvas acabar, está concentrando tropas, equipamentos militares cada vez mais pesados na Somália, para quando a estação de chuvas terminar, invadir a Etiópia e ponto final. Então era muito claro que a Itália estava se preparando para uma guerra, que a Itália estava cada vez mais negando-se a conciliar, negando-se a sentar numa mesa de negociações para invadir a Etiópia. Por que isso causa um problema, tanto para Paris quanto para Londres, pessoal? Por que isso gera um sério problema para a Inglaterra e para a França? Se a Itália invade a Etiópia, ainda mais se uma comissão de arbitramento apoiada pela Liga das Nações não conclui que a Etiópia teria sido culpada por esse incidente e a Itália invade, portanto, a Etiópia, qual deveria ser a resposta dos membros da Liga das Nações mais uma vez? Os membros da Liga das Nações deveriam garantir apoio à Etiópia. Poderiam iniciar com sanções econômicas contra a Itália, talvez sanções econômicas leves, passariam para sanções econômicas mais pesadas
envolvendo itens essenciais, por exemplo, e se a Itália não recuasse, mesmo com sanções econômicas pesadas, partir para as últimas consequências, ou seja, iniciar sanções militares efetivas contra a Itália. Muito bem, então isso responderia não só pelo fortalecimento do princípio de segurança coletiva, mas também pelo fortalecimento da própria Liga, enquanto organização, enquanto instituição. Tá, muito bem. Qual é o problema dessa abordagem? Quais são as contradições e os problemas que essa abordagem gera? Lembre que nesse contexto, a Itália é um dos pilares fundamentais, e particular para Paris, dentro do processo de quê, pessoal? De contenção da Alemanha. A Itália é fundamental, um pilar importantíssimo para conter a Alemanha. Então, seguir ao pé da letra o princípio de segurança coletiva e seguir ao pé da letra o que a Liga deveria fazer, poderia, provavelmente iria, na verdade, afastar a Itália de quem, pessoal? Tanto da França quanto da Grã-Bretanha. Destruiria o fronte de Stresa. Essa é a grande questão. Destruiria, portanto, as bases de Locarno. Esse é o problema. Por um outro lado, a outra opção seria aceitar a ação italiana, né? Compreender que a ação italiana é uma ação legítima, aceitar a ação de Roma e, portanto, manter Roma aliada, manter o fronte de Stresa em pé. Qual é o grande problema dessa abordagem? Quais são as limitações dessa abordagem? As limitações dessa abordagem é que você coloque em xeque o princípio de segurança coletiva, que já havia sido colocado em xeque em 1931, mas aqui é um pouco mais grave, porque não há nenhum tipo de direito especial que a Itália possuía dentro da Etiópia para argumentar dentro da Liga das Nações. E, além disso, é um conflito que se dá literalmente no quintal da Europa, não é lá nos confins asiáticos. E é um conflito que se dá tendo um Estado europeu importantíssimo como protagonista. Então, o choque, o baque no princípio de segurança coletiva e na desmoralização da Liga certamente seriam muito maiores caso a Liga falhasse na crise da Etiópia, como ela já falhou na crise da Manchúria. E tem uma outra questão. Lembre que França e Inglaterra são democracias. Ou seja, para esses governantes, para governantes britânicos e franceses, publicamente, né, jogarem no lixo a Liga das Nações, jogarem no lixo o princípio de segurança coletiva, é um custo muito grande. E há também uma outra questão, há também um outro aspecto. Destruir totalmente o princípio de segurança coletiva pode ser catastrófico no médio prazo, porque ele pode ser útil contra, por exemplo, uma agressão alemã. Desmoralizar completamente o princípio de segurança coletiva pode, no curto prazo, ser muito caro, particularmente para Paris. Então, esta dualidade é a dualidade que Paris e Londres são obrigadas a enfrentar diante das evidências cada vez mais fortes de que a Itália não queria negociar com a Etiópia, estava fortalecendo-se na sua região ali, na Somália, para invadir a Addis Abeba assim que fosse possível. Se eu pudesse dividir França e Grã-Bretanha, qual pendia para qual dessas opções? Pendia, não necessariamente apoiava, mas pendia um pouco mais. Grã-Bretanha pendia mais pela necessidade de manter o princípio de segurança coletiva, sobretudo porque a crise da Etiópia vai se dar no mesmo momento em que acontecem eleições parlamentares na Grã-Bretanha. Então há um receio muito grande de políticos britânicos, em particular do Samuel Hoare, que a gente já vai falar um pouquinho sobre ele, que é o ministro das Relações Exteriores, de se comprometer contra a Liga das Nações. Então, se nós pudéssemos dividir a Grã-Bretanha um pouquinho mais para o lado da segurança coletiva e a França um pouco mais para o lado da aceitação das ações italianas e de, portanto, colocar a Liga num segundo plano. A França, mais uma vez, sempre muito preocupada com a sua segurança nacional e, portanto, preocupada em conter a Alemanha e via a necessidade de manter a Itália como aliada. Muito bem. Mas a época das chuvas permite pelo menos uma tentativa de conciliação.
Porque, no fundo, o que Londres e Paris tentam fazer é não escolher nenhuma das duas opções. E não é nem ficar no meio termo, é tentar obter as duas. Tentar manter a Itália como aliada e tentar manter a Liga como uma instituição respeitável. Só que para isso acontecer, só tem uma única saída. Para conciliar essas duas posições aparentemente irreconciliáveis, só tem uma única saída. Qual saída, pessoal? Impedir que a Itália invada a Etiópia. Não tem outra saída. Porque se a invasão acontecer, de fato, aí elas vão ter que tomar essa decisão. Vão ter que pender ou para um lado ou pender um pouco mais para o outro. Mas se conseguir, pelo menos, impedir que a Itália realizasse a invasão, seria possível tentar manter os dois lados. Agora, como impedir a Itália de realizar essa invasão? Basicamente, pressionar a Addis Abeba a ceder. Ceder o máximo possível para que a Itália fique contente e considere que não precise agredir para pegar as coisas que ela quer na Etiópia. Isso vai ser feito. Antes da guerra começar, em outubro de 1935, a Itália é apresentada a 3 propostas para não invadir a Etiópia. Tá? As 3 propostas elas vão numa crescente. Ou seja, a primeira delas traz alguns benefícios e algumas conquistas, né, digamos, para Roma. A segunda amplia ainda mais as concessões. A terceira amplia ainda mais as concessões em comparação à segunda. Na primeira proposta, que é o chamado Plano Zeila, que é apresentado pelos britânicos, a ideia era: a Grã-Bretanha daria um trecho da sua Somália, da Somália britânica, para a Etiópia, e, portanto, permitiria que a Etiópia tivesse uma saída para o mar, como forma de pressionar a Etiópia a ceder uma grande parte do seu território para a Itália. Então seria uma troca de territórios, no qual a Grã-Bretanha garantiria uma saída para o mar para a Etiópia e, com isso, faria a Etiópia, digamos, ceder uma parte do seu território para os italianos. Para vocês conseguirem visualizar essa proposta, só que, na verdade, é um mapa que já mostra a campanha da Itália contra os etíopes, né? Então aqui você tem a Somália italiana, a Eritreia e aqui a Somália britânica. O que os britânicos estavam propondo, meados de 1935, é dar um pedaço do território da Somália britânica e, portanto, permitir uma saída para o mar para a Etiópia, e a Etiópia, basicamente, doar aqui a região de Ogaden, da província de Ogaden, para os italianos. Tá? Então, essa foi a primeira proposta apresentada para Roma, para Mussolini, para evitar com que Roma realizasse a invasão. A resposta do Mussolini foi imediata: não. Não me interesso apenas com uma província etíope. Ele deixa muito claro que o interesse italiano é ter um controle sobre a Etiópia. Ele até aceitaria que a área central da Etiópia ficasse como protetorado italiano, mas o restante do país deveria ser incorporado à Somália italiana. Deveria ser plenamente incorporado a Roma. Muito bem. França e Grã-Bretanha cedem um pouco mais. Apresentam, em agosto de 1935, uma segunda proposta. A segunda proposta ela é bem interessante. Ela não envolve uma troca de territórios. A ideia é transformar a Etiópia numa área que receberia um pacote de assistência econômica financeira e um pacote de assistência de reorganização administrativa da Liga das Nações. E este pacote, que é da Liga, seria implementado por França, Grã-Bretanha e Itália na Etiópia. Mas por debaixo dos panos se reconheceria que quem de fato implementaria esse plano de assistência econômico-financeira ou esse plano de reorganização administrativa seria a Itália. Só que o importante da proposta é que a Etiópia não perderia, ou não, do ponto de vista formal, continuaria sendo um país soberano e, portanto, independente. Mas, na prática, viraria um protetorado italiano sob o manto da Liga das Nações. Mussolini também não aceita essa proposta. No momento pré-guerra, dias antes da guerra explodir,
dias antes da guerra explodir, vem uma terceira proposta, que é, na verdade, uma junção das duas anteriores. Concessão de territórios para a Itália receberia parte da Etiópia, uma parte da província de Uganda, como nós mostramos no mapa, e o restante da Etiópia seria submetido a um plano de assistência econômica financeira e de reorganização administrativa, sob mandato da Liga das Nações, e que a Itália, na verdade, implementaria. E, mais uma vez, Mussolini se nega a aceitar a proposta da França e da Grã-Bretanha. Então a guerra vai acontecer. Se a guerra vai acontecer, então, evidentemente, né, França e Grã-Bretanha são obrigadas a pensar. Nós iremos, lembra das duas opções que nós apresentamos? Ou vamos chancelar a ação italiana e destruir a Liga, ou vamos, na verdade, apoiar a Liga das Nações, e isso vai ter consequências do ponto de vista da nossa ligação com a Itália. Mesmo com todos os indícios de que era complicado manter-se no meio termo, eles decidem se manter no meio termo. Decidem aplicar sanções, mas sanções que sejam o quê, pessoal? Limitadas, para sempre deixar as portas abertas para os italianos poderem tentar renegociar, mesmo durante o processo da própria guerra. Não, sobre a Manchúria, além da questão da propriedade das ferrovias e tal japonesas na região, por que o interesse tão grande da expansão naquela área que tinha? Ótima pergunta. A Manchúria, nesse momento, do ponto de vista de produção agrícola e mineral, ela é estratégica em 3 produtos. Soja, ela exporta mais ou menos, as exportações de soja na Manchúria, se eu não estou enganado, representam a metade das exportações de soja do mundo nesse período. Tá? E aí soja tem várias utilizações. Carvão, tá? E ferro. Então, do ponto de vista mineral, do ponto de vista agrícola, é uma região muito estratégica para o Japão. E também do ponto de vista de defesa militar. Mas aí a questão mais é econômica inicialmente do que propriamente militar. Mas bem lembrado pela sua pergunta. Alguma outra questão? Não? Então, retomamos. Né? Bom, a Itália não cede. Já que a Itália não cede, França e Grã-Bretanha vão para o caminho do meio mais uma vez. Ou seja, temos que dar alguma justificativa para a opinião pública. Não podemos, se a Itália invadir a Etiópia, não podemos simplesmente nos calar. Só que nós teremos que fazer uma coisa que permita que a Itália possa sempre negociar conosco. Não podemos colocar sanções tão fortes contra Roma, porque o perigo de impor sanções tão fortes é fazer com que Roma deixe de ser nossa aliada. Essa é a preocupação fundamental da França, perder Roma como aliada. Tá? Então a Itália invade a Etiópia no início de outubro e a Liga das Nações, pela primeira vez, vai implementar sanções contra um Estado agressor. Porque no caso da Manchúria, o relatório Lytton foi aprovado, mas sanções efetivas não saíram do papel. Essa vai ser a primeira vez que a Liga das Nações vai aprovar um determinado Estado como agressor de um outro Estado e sanções, no caso aqui econômicas, vão sair do papel. Os membros da Liga teriam que aplicar essas sanções econômicas contra a Itália. No caso aqui, houve 50 votos na Assembleia favorável a colocar a Itália como agressora e implementar sanções e 3 abstenções. A Áustria absteve-se, a Hungria absteve-se e a Albânia absteve-se, tá? O resto, todos aprovaram, e lembre que a abstenção conta, né? A unanimidade, no caso, é só se haver um Estado, que não a Itália, evidentemente, que votar contra. Quais sanções foram votadas? São sanções importantes, mas é fundamental entender, elas não são tão fortes a ponto de inviabilizar a economia de guerra italiana. Então, todos os membros estavam proibidos de comprar qualquer tipo de exportação da Itália. Qualquer tipo de exportação da Itália, os membros são proibidos de comprar. Os membros também são proibidos de vender determinados produtos para a Itália. Borracha, por exemplo, bauxita, alumínio, aço. Então, alguns produtos importantes para o esforço de guerra, os membros não poderiam vender e não poderiam comprar nada da Itália. Tá? Só que o produto essencial, 2 produtos essenciais para o esforço de guerra que poderiam entrar no embargo, mas não entram, quais são? Carvão e particularmente fundamental, petróleo.
E outra medida que poderia acabar com o esforço de guerra italiano e que não é colocada em prática é fechar o canal de Suez para a marinha italiana, coisa que também não é posta em prática. Então, as sanções são feitas, pela primeira vez a Liga, portanto, tenta implementar a paz por meio de sanções, mas as sanções elas mantêm a porta aberta para a Itália negociar. E isso vai acontecer, porque a Itália imaginava uma guerra rápida. E, na verdade, a guerra não estava parecendo rápida. O que aparecia, na verdade, é que a Etiópia iria conseguir segurar a ofensiva italiana até a nova época de chuvas recomeçar, o que tornaria a guerra uma guerra superior a 1 ano, o que é bastante custoso do ponto de vista de vidas e do ponto de vista material para os italianos. Então, no final de 1935, Mussolini dá alguns sinais de que ele estaria interessado em ouvir novas propostas, mas propostas mais audaciosas, não propostas, digamos, como aquelas que foram apresentadas anteriormente. É desse tipo de tratativa que, mais uma vez, Grã-Bretanha e França, por debaixo dos panos, representadas pelos seus ministros das Relações Exteriores, o Samuel Hoare, que eu fiz rápida menção anteriormente, e o Pierre Laval. Os dois, na verdade, representam todo um esforço dos ministérios exteriores britânico e francês de pensar numa proposta que finalmente o Mussolini possa aceitar. E eles chegam nessa proposta secreta, isso evidentemente não foi passado para o parlamento de nenhum desses países, né? Mas os gabinetes dos dois governos haviam discutido essa proposta, porque ela é claramente destruidora do princípio de soberania da Etiópia. O que a proposta coloca é basicamente o seguinte: troca de territórios, ou seja, a Etiópia receberia uma saída para o mar, mas um território muito pequeno, e perderia aproximadamente 2/3 do seu território para a Itália. E o restante da Etiópia viraria um protetorado italiano. Quando o plano iria ser apresentado para Roma para iniciar um processo de negociação, por motivos obscuros, a imprensa francesa teve acesso ao plano e divulgou o plano. Foi uma bomba, uma verdadeira bomba. Foi tão grave, para vocês terem uma ideia da gravidade, e é importante lembrar, as eleições britânicas tinham acabado de acontecer e o gabinete Baldwin tinha feito vários discursos de apoio à Liga das Nações, à importância da segurança coletiva, etc. O baque foi tão grande que o Samuel Hoare teve que se demitir, ele caiu do Ministério das Relações Exteriores, do Foreign Office. O Anthony Eden, que era uma das representações maiores da defesa de segurança coletiva, de apoio à Liga das Nações, sobe no lugar do Samuel Hoare. E no caso do Pierre Laval foi pior ainda, porque ele não era só premier, ele não era só ministro das Relações Exteriores, ele comandava o Quai d'Orsay, mas ele era também o próprio premier francês. Então o governo francês cai por causa desse fato.